Ele é um jovem e talentoso gestor, atua tanto na área pública como área privada, já foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, já foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e secretário de Fazenda de Mato Grosso. Hoje é diretor executivo de uma das mais bem-sucedidas cooperativas de crédito do Brasil. Nossa República recebe com muita alegria o meu querido amigo Seneri Paludo. Seneri, obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui no Nossa República. Mauro, eu que agradeço, né? Obrigado pelo jovem, obrigado aí pelas palavras aí. E é muito bom, assim, a gente ter essa oportunidade de trocar algumas ideias e estar debatendo aí contigo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E quero começar já, Seneri, falando de uma coisa que me chama muito a atenção em você. Você tem uma carreira extraordinária, um pouco mais de 20 anos, desde que você se formou, e assim, desempenhando funções e assumindo cargos desafiadores mesmo, como secretário de Política Econômica do Ministério, como secretário de Fazenda aqui de Mato Grosso, enfim. A que você atribui esse tanto sucesso em tão pouco tempo? Legal, você sabe que eu acho que isso é um pouco de um histórico, né? Assim, você não constrói nada de um dia para a noite, né? Você falou isso, mas apesar que, no meu caso, assim, do ponto de vista de carreira, foi bem rápido, né, Mauro? Mas eu costumo dizer que é o seguinte, eu agradeço muito a esse processo todo e toda essa montagem, basicamente há duas coisas, tá? Uma, sim, tá, uma questão de competência técnica, de você, cara, tá estudando, de você, né, tá olhando cada vez mais tendência de mercado, toda essa fase de que a gente precisa ter cada vez mais de hard work, né, de hard skills, né, como o pessoal fala aí, mas isso talvez um pilar, um alicerce para quase todo mundo. O que faz a diferença mesmo para você galgar, para você crescer, para você desenvolver é a tal das soft skills. É a tal de mexer com pessoas, é a tal de ter aquela coisa de você escutar de fato o que as pessoas não estão só falando, mas estão querendo dizer também. Então, acho que em todos os processos por onde eu passei, né, e hoje dentro do Sicredi também, é tentar equilibrar um pouco desses dois mundos, né, de equilibrar um pouco, de tentar fazer cada vez melhor com essa questão de técnica, de conhecimento, né, de metodologia, de se esforçar, de ler, de estudar, mas sem perder essa essência da humanidade, sabe? Essa essência de entender realmente não só aquilo que está escrito, mas aquilo que também não está escrito, essa coisa um pouco da emoção, essa coisa um pouco de pessoa, né? Que é muito dessa questão de feeling, né? Então, assim, eu acho que eu tentei, pelo menos, em todos esses processos, tentar muito bem equilibrar esses dois mundos, esses dois paralelos, né? Esses dois hemisférios que a gente tem dentro do cérebro. E isso foi acontecendo, que foi abrindo portas, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Originalmente, meus pais são gaúchos, né? Mas eu sou nascido e criado no interior do estado de São Paulo, em Bauru. Fui fazer agronomia, né? Eu fiz agronomia, minha primeira faculdade, por intermédio do meu avô, onde num dia, num bate-papo com ele, ele falou assim, eu estava perdido, como todo adolescente, né? 17, 18 anos de idade, não sabia direito o que fazer. E ele chegou para mim e falou assim, olha, o Brasil sempre teve uma vocação agrícola. O Brasil, na história, né, do Brasil, né, ela sempre teve uma vocação agrícola. E eu acho que esse caminho da agricultura, se ele é um caminho legal, é um caminho que tem possibilidades. E aí entrei na faculdade, acabei indo trabalhar em economia agrícola, acabei vindo para o estado de Mato Grosso em 2004, né, trabalhar numa consultoria, acabei reconstruindo, ajudando a reconstruir o IMEA, né, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que para mim foi o grande maior case. Depois FAMAT, depois E governo, e hoje que ainda hoje é um instituto que desponta aí na área de planejamento, de informação, etc., né? na parte de economia agrícola, o IMEA é uma referência nacional e internacional, né? Esses dias até foi uma coisa legal, assim, uma coisa muito boa. Eu tive uma oportunidade de ir para fazer ir para Cambridge estudar, esses tempos atrás, há uns 2 anos atrás.
Cara, e um dos slides que o professor estava utilizando para falar dos dados do Brasil era do IMEA, cara. Foi um orgulho, assim, uma coisa, sabe aquela coisa assim, Imagina, eu imagino. de orgulho sensacional, fonte ali embaixo, IMEA. Falei, pô, olha que coisa legal, né? Aliás, Mato Grosso é um lugar que nos enche de orgulho mesmo. A história do estado, essa coisa do agro é uma coisa tão forte, tão impressionante, que realmente nos deixa bastante orgulhosos. Eu queria saber, Sirene, você foi secretário de Estado de Fazenda, você teve no IMEA, quer dizer, apurando dados e, enfim, vendo o Mato Grosso, né, em números, em dados. Você vem acompanhando aí nesse período longo. Você teve um tempinho fora, eu lembro que a gente se encontrou em Porto Alegre. Você tinha assumido o Sicredi lá no Sul, né? E ainda bem que trouxeram você para cá de volta, enfim. Você já viu que a sua terra é aqui, né? No final das contas, né? Mas o que me impressiona muito, o que eu questiono sempre, quer dizer, Mato Grosso tem tudo isso, né? Consegue manter um índice de preservação bastante razoável diante daquilo que ele produz, né? Algo de 60 para 40, 63% de preservação, por algo em torno de 37% de área ocupada com cidades, estradas e produção. Né? Então, assim, é uma coisa bem elevada em termos de sustentabilidade e vem a cada vez mais assumindo a responsabilidade de preservação. Como é que você, como executivo do Sicredi, como é que a cooperativa, os cooperados, que tem muita gente na área agrícola, principalmente nessa região do Sicredi Norte, né? Que é Mato Grosso, Pará, Rondônia, né? Todo o norte do Todo o país, toda a norte região do norte Brasil, do né? país e Mato Grosso. Que vem crescendo, que vem se desenvolvendo nessa área agrícola. Como é que você sente isso? Qual que é o espírito? E aí você falava da inteligência emocional, e isso é cabe muito dentro do cooperativismo, né? Porque é a junção de pessoas, né? De emoções, enfim. Mas como é que você vê esse Mato Grosso nesses anos, nessas 2 décadas aí que você está praticamente atuando aqui dentro do estado? Eu vejo que a gente está num processo de evolução ainda, sabe, Mauro? E não só Mato Grosso, eu acho que toda a sociedade brasileira, assim, e até a sociedade mundial mesmo, né? Você pega até a questão quando a gente fala de sustentabilidade, né? Poxa, tudo bem que o tema já é de sustentabilidade, com os 3 tripés, né? O social, o econômico e o ambiental, mas ele começou a ser disseminado mesmo, né? Cara, naquele processo que foi na Eco 92, ou seja, 92 anos. A gente não está falando de 30 anos atrás. A gente também não está falando de um negócio assim, poxa, já está, né, caracterizado e tudo. Até porque, né, se você pegar nos últimos 100 anos da história, não existia essa consciência mais coletiva, Não. mais 30 global. anos atrás não existia essa consciência, Não existia isso. né? Essa é uma coisa muito recente, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse processo de evolução, né? E aí, dentro desse processo de evolução, né, desse matriz, de ter um entendimento maior, sempre tem aquela história do pêndulo. Poxa, talvez a gente estava há 30, 50, 60, 70 anos atrás, 100 anos atrás, com o pêndulo muito só no virado no econômico. De repente, vem um movimento muito forte só no outro lado, no pêndulo verde, vamos falar assim, tal, Um tal. certo radicalismo, E né? a gente está voltando a ter um pouco mais desse processo, desse equilíbrio, né? E entendendo conceitualmente mais esse processo de sustentabilidade dos 3 pilares. E eu costumo dizer que tem até um 4º pilar dentro desse processo da sustentabilidade, tá, Mauro? Que é o seguinte: não adianta só ser economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, se ele não for culturalmente aceito. E essa é a parte mais difícil do processo todo de trabalhar a Isso talvez sustentabilidade. explique os desmatamentos que ainda ocorrem, os desmatamentos ilegais, é bom Ilegais. frisar, né? As queimadas ilegais que ainda ocorrem, a Isso explica o cara ocupação. na cidade jogando papel para fora do carro. Eu não preciso nem entrar nesse ano, cara, ou um fato simplesmente do cara pegar o lixo e jogar na rua, ou um fato, por exemplo, que a gente fala assim, cara, de você tratar mal um animal.
entendeu? Então, assim, ainda é muito recente esse processo cultural nosso. Mas eu acho, cara, que a gente está, acho não, tenho certeza, a gente está num processo de evolução de sociedade muito melhor do que a gente estava 30 anos atrás. Mas esse ainda é um processo de um caminhar. E o que eu acho que é muito importante dentro desse processo todo, como caminhar, é contar boas histórias. Por quê, Mauro? Porque a gente sempre quer contar as más histórias. Ah, o cara que fez um negócio errado, o outro que fez isso daqui errado, o outro... Cara, O ser e humano isso gosta de um pouquinho, é meio mórbido isso aí, né, no ser humano. Mas assim, você tem razão, as boas histórias, elas são estimuladoras, né? elas são estimuladores e elas são a grande maioria. É verdade. Entendeu? Então, assim, cara, se você pegar do próprio lado do ponto de vista do produtor rural, a grande maioria do produtor rural, cara, a grande maioria do produtor rural, ele é ambientalmente correto, ele é socialmente justo e tem que ser economicamente viável. Agora, lógico que vai ter a sua laranja podre ali no meio do cesto, como vai ter em qualquer área, como vai ter na polícia, como vai ter no judiciário, como vai ter em qualquer um dos Na processos. política, para a gente não Na esquecer esse lado que é política, tão relevante. na política, exatamente. Mas Você assim, falou uma coisa importante aí, quer dizer que há hoje uma consciência muito forte do tripé da sustentabilidade, mas motivada principalmente pelo fator econômico, né? Quer dizer, hoje o produtor, especialmente o agronegócio de Mato Grosso, ele precisa ter essa consciência, porque senão o negócio dele vai mal, porque ele é um exportador de commodities. E o mercado internacional dita uma regra muito clara. Hoje mesmo o Brasil está sofrendo uma série de situações de contestações, de críticas, de ações de governos europeus e até dos Estados Unidos, com relação à questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia, e aí Mato Grosso tem uma porção que é amazônica também. Então isso vai no bolso, né? E aí a gente começa a perceber que o cara que planta soja, que planta algodão, que cria o gado e tal, ele tem uma preocupação hoje de preservar o negócio dele e vendo o meio ambiente como um pilar mesmo. Olha, sem isso não vai, não é isso? e talvez assim essa consciência, né? A gente costuma a dizer, porque até tem um livro muito bom, cara, muito bom mesmo, falando do capitalismo consciente. Não sei se você já viu esse Eu livro, não Mauro, li. que durante muita parte da nossa economia, da nossa sociedade, a gente viveu um modelo de capitalismo selvagem. Qual que é o modelo de capitalismo selvagem? É que o lucro tem que estar acima de tudo, né? E a gente está chegando num momento de inflexão da própria sociedade, que a gente está saindo do modelo de capitalismo selvagem, ou seja, não é sair do capitalismo e ir para o socialismo, nem ir para o comunismo, não é isso, mas é ir para um capitalismo mais consciente, né? E nesse processo do capitalismo consciente, a gente está tendo uma abertura de entender que a gente tem que trabalhar outros tripés, que não é só o tripé da lucratividade. Aliás, essa é uma discussão interessante no campo da política, né, Sreli? Porque o Brasil vive uma experiência muito interessante nesse momento, que é a assunção da direita no país, essa coisa de assumir o conservadorismo, e há muita confusão, né? As pessoas veem tudo que é, de alguma maneira, progressista como se fosse uma coisa de esquerda. E, na verdade, não é da evolução da sociedade, né? Então, esse dilema ainda nós vamos ter que enfrentar, e eu acho que é um processo longo, infelizmente, acho que a gente devia abreviar isso, né? Encontrar um equilíbrio, quer dizer, um liberalismo social ou alguma coisa nessa linha. É ruim botar rótulo, né? Mas uma coisa mais que respeite o econômico, que privilegie o econômico, mas que não deixe, de momento algum, de ter resultado social. Porque não tem sentido, né? Produção de riqueza para uma pessoa só não faz o menor sentido. Exatamente. O João Spenton, que é o presidente do Sicredi, né, da nossa, ele tem uma frase que eu acho que é fantástica, tá? Que eu acho que sintetiza muito isso. Ele fala assim, por exemplo, o Sicredi é uma instituição financeira, né, cooperativa, mas é uma instituição financeira. E o nosso negócio, ele é econômico.
mas o nosso impacto não pode ser econômico, o nosso impacto tem que ser social. Aliás, vou chamar o João para conversar aqui no programa, porque acho que ele tem uma contribuição importante para essa discussão. Você me dá só um minuto, nós vamos um intervalo comercial e voltamos num instante com esse papo bacana com o Seneri Paludo, que é o executivo do Sicredi. Um momento só.